Olá, ouvintes do podcast Beni e Rubi. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Esse é um espaço onde a gente procura trazer histórias com muito propósito e conexão. Mas antes de começar a entrevistar aqui, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, Casa de Pães e Bolos Estela Lima e Universo Verde. O nosso convidado de hoje tem uma trajetória marcada pela vocação, disciplina e persistência. E contrariando a família, se formou em cirurgia plástica e hoje é um grande especialista aqui na cidade e referência na região. Ao longo dos anos, ele foi se especializando em lipo HD. E ele é reconhecido pela excelência técnica, atendimento humanizado e pela alta tecnologia usada para ajudar o próximo. Seu público, majoritariamente mulheres, que buscam aí um bem-estar e autoestima através de procedimentos estéticos. Com uma postura disciplinada, detalhista e determinada, ele construiu uma clínica que valoriza cada etapa da jornada do paciente, do acolhimento ao resultado. Bem-vindo, Dr. José Geraldo Araújo. Muito obrigado. Muito bom ter você aqui para falar sobre beleza, autoestima, estética, cirurgia, um assunto que a mulherada adora, né? Sim, é um assunto cada vez mais em moda, né? É necessário, né? Bom, gostaria primeiro que você se apresentasse, contasse um pouco da sua história aqui para os nossos ouvintes, né? Conta pra gente como começou a sua jornada aí na medicina. Sou José Geraldo, cirurgião plástico, que eu me lembre assim, dos 12 anos eu já me imaginava médico. E busquei isso sempre. Assim que eu entrei na faculdade, isso foi no ano de 94, eu comecei a acompanhar duas pacientes que foram fazer uma cirurgia plástica em São Paulo. E tive a oportunidade com esse cirurgião de começar o contato com a cirurgia plástica. E eu de cara me apaixonei. Foi paixão à primeira vista. Eu já naquele momento já decidi que aquilo seria a minha profissão, que era aquilo que eu queria fazer. E naquela época, poucos se lembram, mas a cirurgia plástica, ela não era tão acessível e as pessoas que faziam também não diziam que tinham feito. Então ela não era muito reconhecida nem entre os médicos. Mas era o que eu me apaixonei, era o que eu me via fazendo. E assim eu fui atrás dessa profissão que, para quem não sabe, quando termina os 6 anos de faculdade de medicina, na minha época eram 5 anos de residência, hoje são 6. Então é uma longa jornada de estudo. Uma década, né? De plantão, de trabalho, para poder chegar a formar um cirurgião plástico. Há quantos anos você já atua como cirurgião? 20 anos 20 de anos. formado e 25 anos como médico. Legal. E dentro da cirurgia plástica, né, acaba que é o mercado mais feminino, não é? Que você atende. Majoritariamente mulheres, mas os homens também estão buscando cada vez mais cirurgias. Ou é cirurgia corporal, por alguma insatisfação, cirurgias da face também, para melhorar o olhar, o cansaço. Hoje em dia os homens estão no mercado de trabalho até mais tempo, então tirar às vezes um olhar cansado, um excesso na pálpebra, não é só estético, mas também necessário para que eles possam estar no mercado de trabalho com uma cara descansada e com uma cara um pouquinho mais jovem, no mercado que é cada vez mais jovem. E hoje o mercado exige isso da gente, Exatamente. Né? Tem um modelo, né, visual, e os homens também estético, fazem né? procedimentos estéticos, como preenchimento, botox, hoje em dia todo mundo faz. Nessa sua jornada aí de formação ao longo desses mais de 20 anos, você encontrou muitos desafios para atuar? Muitos desafios na formação para atuar, não necessariamente para atuar, mas para entregar para o meu paciente o melhor. Era mais difícil conseguir tecnologias ou um curativo melhor. Então, às vezes eu tinha que ir a São Paulo buscar. Hoje em dia eu tenho tudo disponível aqui. Hoje está tudo muito mais acessível, né? Fácil, hoje tem internet. Você compra pela internet e entrega em casa. Então eu consigo tudo isso. Nessa sua jornada, teve algo que te marcou muito? Alguma história que te fez ou talvez desistir ou querer continuar mais? Desistir não. Nunca pensei em desistir. Cada desafio que eu encontrava era mais um esforço para eu chegar onde eu queria chegar. Mas muitas histórias marcantes na cirurgia plástica. Eu me lembro que logo no começo da residência, na unidade de queimados, lá no João 23, em Belo Horizonte, né? Passei por lá. Eu lembro de uma menina em que ela tinha uma queimadura no pescoço e foi feita uma cirurgia
para liberar as cicatrizes que ela tinha, porque ela não conseguia estender o pescoço. E quando essa menina voltou, com a cirurgia, tinha dado certo, tinha sido um sucesso, e perguntamos para ela, o que mais você gostou? Ela falou, tio, é que agora eu não preciso deitar no chão para ver as estrelas. E essa história me emociona, sempre me emociona. Naquele dia eu tive que sair da sala. Eu não consegui continuar, eu não podia mostrar para aquela menina que estava tão feliz que eu me senti muito tocado, eu saí para chorar. Eu imagino, que Com você essa contando menina. eu me emocionei aqui. E aí, isso foi muito marcante, eu falei, não, eu tô no caminho certo. É isso que eu quero fazer. E outras histórias de pacientes que, uma paciente em especial, ela vai se lembrar se ela ouvir essa história, ela quase perdeu a mão, porque ela queimou a mão. E aí, eu, na época, estava viajando, quando eu cheguei, fui cuidar dessa paciente, muito tratamento, muito curativo, até que, enfim, a cirurgia deu certo. A mão dela, além de perfeita, ainda é funcional, ela não perdeu nenhum movimento. Uma mão que estava para ser amputada. Então, essas histórias, eu falei, não, eu vou continuar, eu vou seguir. E muitas outras histórias também na área da estética, porque muitas vezes, numa cirurgia estética, por trás daquela estética, ela tem todo um emocional junto, que melhora a autoestima da pessoa, muda a vida da pessoa. Então eu faço o quê? Eu sou um instrumento para ajudar essas pessoas a mudarem de vida. Sim. Essa a minha profissão. E você acaba devolvendo outras coisas para a pessoa, né? Ela tinha algo que perdeu por alguma situação e você acaba devolvendo ali através do seu trabalho, né? Que seja olhar para as estrelas, que seja pegar um copo, né? Ter e toda às essa vezes, mobilidade de volta. até a sua mudança no corpo, aquilo não é só físico, aquilo é mental também, porque ela se sente bem. E muitas vezes, e na maioria das vezes, a cirurgia dá certo quando a paciente está fazendo aquilo por ela. Então ela melhora, ou ele, né, porque os homens também são assim, eles se melhoram. A autoestima melhora por quê? Porque ele se sente bem com ele mesmo. E isso muda o entorno deles. Então a vida fica mais alegre. E isso traz outros benefícios. Familiar, conjugal, nas amizades. A vida fica mais leve. Com certeza, né? A gente estando bem, nosso entorno vai funcionar melhor, né? E é uma relação tão próxima com os meus pacientes que a gente acaba ficando amigo. A gente tem essa parceria, porque eu também dependo de que eles façam as coisas que eu indico para que tudo dê certo. Tem uma relação de confiança. Eu imagino. Conta pra gente quais são os procedimentos mais pedidos hoje na sua clínica. Os procedimentos, a maioria são procedimentos corporais, né? De cirurgia de mama, lipoaspiração, muito lipoaspiração, lipo-HD bastante, abdominoplastia. E agora também bastante face, procedimento de preenchidores, toxina botulínica e cirurgia de face mesmo. Certo. E você é especialista em lipo-HD, certo? Certo. Explica pra gente o que é a lipo-HD, como que funciona esse trabalho assim na prática, como que você realiza? Lipo-HD, o HD vem da sigla em inglês de High Definition, alta definição. Então, quando você vai fazer uma lipo-HD, nem sempre, nem todos os pacientes vão ter uma alta definição. Em homens, a gente tenta fazer essa alta definição e deixar... O que vai fazer essa lipo? Ela vai marcar e mostrar a musculatura que o paciente tem. Então, pacientes que tenham um abdômen já um pouco definido, trabalhado na academia, você consegue mostrar aquilo, tirando a gordura de cima. E em mulheres, a gente tende a fazer uma cirurgia menos marcada. Então, uma baixa definição, para não ficar muito artificial. Mas também faz a marcação. Hoje em dia, o abdômen tem curvas, tem sombras, tem altos e baixos, e isso é natural. Então a gente reproduz o natural. Vou brincar aqui que você devolve o famoso tanquinho aí para os homens. E tem mais coisas além disso, né? A gente consegue usar essa gordura que tirou para diversas coisas. Olha, preenche em outro local. Consegue preencher outro local. Então, em homens, é possível preencher o peitoral, principalmente a parte superior do peitoral masculino, que é difícil trabalhar na academia. Você consegue definir o deltoide, o bíceps, o tríceps, tudo com gordura. Que incrível, isso eu não sabia. E essa gordura, ela é rica em célula-tronco.
Então, em alguns lugares, já está provado por exames de imagem que essa gordura se transforma em músculo. Como diria o professor que me ensinou, né? Uma mão é a mão obreira, que é a mão que vai fazer o trabalho. E a outra mão é a mão artística, que vai ali literalmente ajudando a esculpir. É literalmente isso, é uma escultura que se faz. E você já consegue fazer isso tudo na mesma cirurgia? Consigo fazer na mesma cirurgia. A gente usa hoje tecnologias das mais variadas, desde o uso do laser até outros que fazem a retração de pele, como o Renuvium, Argoplasma. Então tudo isso é possível usar e dar o melhor resultado possível. E existe alguma contraindicação de quem não pode fazer lipo-HD? Não existe. Todos os pacientes podem fazer. Mas a gente não vai deformar. Algumas pessoas têm essa cultura errada de que você vai deformar a gordura e deixar parecendo músculo. Não. A gente vai desenhar e vai fazer aparecer um músculo que a pessoa tem. Quem não tem um músculo, um abdômen tanquinho por baixo da capa de gordura, ele não vai aparecer. É assim. Então, existe essa limitação. A pessoa precisa treinar. Precisa ser um paciente que goste de fazer atividade física. Já está na ativa, né? E Sim. só tem a capinha de gordura ali em cima para Uma dúvida tirar. que as pessoas perguntam bastante e se engordar? O que acontece? Não vai ficar marcado. Não vai ficar parecendo uma tartaruga ninja. Tá? Vai ficar um abdômen que vai perder aquela definição, só isso. E se a pessoa emagrece, aquela definição volta novamente. Volta para o estágio anterior, então. Sim. E como que é o seu pós-operatório? O pós-operatório nesse tipo de cirurgia, em todas as cirurgias, mas nessa em específico, é extremamente importante. É tão ou mais importante que a cirurgia. Precisa ser bem feito. Precisa ser feito por gente especializada, que saiba fazer. E tem que seguir à risca o que se pede. Uma das coisas que mudou com essa nova lipo é que as cintas que são usadas não são mais apertadas, elas são justas. Mas não pode apertar, porque senão você deforma e cria marcas que depois são difíceis de tirar. Então, o trabalho das fisioterapeutas nessa hora é extremamente importante. Tem que fazer. Então, você tem toda uma equipe, né? Você opera, mas tem toda uma equipe que te ajuda a entregar esse resultado final aí, né? As pessoas não têm ideia de como é o bastidor da cirurgia, quanta gente trabalha junto. Conta pra gente, a gente quer saber. Então, numa sala de cirurgia, além do anestesista, tem um assistente, um médico assistente, tem a instrumentadora, tem as duas auxiliares de enfermagem que ficam dentro da sala ajudando, uma ajudando o anestesista, outra ajudando com os materiais que a gente precisa, porque a gente está num ambiente todo estéreo. Então alguém tem que fazer isso, de abrir os materiais pra gente e tal. E como que a tecnologia vem ajudando aí vocês a entregar um resultado com mais segurança e também com mais naturalidade? Primeiro que você consegue ser menos agressivo. É uma lipo hoje que não é agressiva, não tem movimentos bruscos, são movimentos suaves. Segundo, o uso de alguns aparelhos, por exemplo, o laser, ele emite um facho de luz que você consegue perceber em qual profundidade você está. Isso ajuda muito. Existem em outras cirurgias, como de prótese de mama, existem instrumentais que você consegue com uma câmera olhar sem precisar fazer uma incisão, né, um corte muito grande. Então é muito bom. A tecnologia está aí a serviço. Então os riscos já são minimamente reduzidos aí com isso também, fora a sua experiência, óbvio, né? Sim, são esses 20 anos de experiência. Bom, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto num projeto, né? E nesse projeto, gente, Você Marca, a gente faz uma entrevista aqui com as pacientes dele. E você foi muito elogiado, assim, excessivamente até, né? Pelo seu atendimento humanizado, pela boa relação e todo esse cuidado que foi, assim, extremo que você tem nesse cuidado aí com suas pacientes, né? E você estava comentando agora do pós-operatório, né? Como que é o seu relacionamento com seus pacientes nos mínimos detalhes? Pessoal, eu acho que isso é um diferencial, é importante as pessoas entenderem, assim, você falou dessa equipe, de todo mundo que está aí com você, que te ajuda, mas assim, até onde vai a sua atuação? Em primeiro lugar, eu já fico agradecido do paciente confiar em mim, de vir me conhecer. Então, eu tenho que ser, hoje em dia, o mais acessível possível. Nós vivemos num mundo digital, então as pessoas querem ter o acesso fácil, querem respostas mais rápidas. Então, tão logo eu possa, eu respondo. Às vezes eu terminei a cirurgia, vou pegar o celular e vou responder as perguntas dos pacientes.
e vou responder os curativos que eles precisam às vezes trocar ou não, e vou dando orientações para que esse pós-operatório seja o melhor possível. Então eles podem contar comigo a qualquer momento. E eles sabem disso. Segunda coisa, eu trato os meus pacientes e faço por eles aquilo que eu gostaria que fizessem para minha família. É assim que eu acho que deve ser. Porque desse jeito é o respeito com o próximo. É esse olhar de família mesmo. Que eu gostaria que fizessem por mim ou por alguém da minha família. Então é assim que eu trato os meus pacientes. Aí foi muito bem percebido. E parabéns, né, pelo que você já Obrigado. faz aí. E é bom conhecer um profissional médico, assim, na sua essência, né? Quando a gente tem essa oportunidade. Conta pra gente, quais cidades você está operando hoje? Eu opero em Bragança, às vezes mais raro em Atibaia, e em São Paulo às vezes também. Você vê muita diferença do mercado de São Paulo para o interior de São Paulo? Não vejo nenhuma diferença, nem em tecnologia, porque a gente tem tudo disponível aqui, e só a diferença do tamanho dos hospitais mesmo, mas não há diferença nenhuma. Hoje a gente tem toda a segurança para fazer os procedimentos aqui, tanto em Toda a Bragança segurança. quanto Atibaia. Tudo. Excelente. Muita gente às vezes tem dúvida, né? Acha que precisa realmente ir para a capital para Eu até fazer, tenho pacientes né? que vêm de São Paulo para cá. Olha, Vêm fazer a cirurgia aqui. muito bom. E conta pra gente uma curiosidade sua. Nessa pesquisa que eu fiz com suas pacientes, né, foi relatado algumas questões. Uma delas foi a questão da música, né, que é algo que você gosta muito de, né, tem como um hobby a música. Escuta a música na hora que está operando, certo? Na verdade, eu não escuto, eu sequer percebo a música ali. Eu coloco uma musiquinha tranquila, mas para deixar o ambiente mais alegre e para que as pessoas não se dispersem, não cansem, porque no momento de uma lipoaspiração, por exemplo, só eu estou trabalhando. Nem assistente, nem instrumentador, eles estão ajudando com o material, mas eles não fazem nada, ficam só olhando. Então eu preciso um momento que eles não cansem, que não fique monótono, fique um pouquinho... Mas eu mesmo sequer ouço o que está tocando. Você está concentrado. Concentrado. Mas você usa para relaxar a equipe, então. Para relaxar a equipe, às vezes o anestesista também. E se vocês já ouviram, né, em televisão, em filmes, assim, aquele barulhinho dos bips que tem as máquinas, os sensores de centro cirúrgico e até de UTI, aquilo não faz... Eu sequer escuto. Agora, se esse barulho soar diferente por qualquer motivo, uma interferência ou qualquer coisa, imediatamente chama minha atenção, a gente já olha para o monitor. E já vê se o anestesista está de olho também. Mas eles sempre estão. Ai, que bom. Também essa equipe já deve ter muita sintonia, né? Você trabalha com uma equipe sempre fixa ou tem rodízio? Como que é? Não, uma equipe fixa. Equipe fixa. Em cada dia da semana é um anestesista que atua, mas é sempre da mesma equipe. Agora a gente quer conhecer um pouquinho do José Geraldo sem ser o doutor. Quais são suas paixões, assim? O que você gosta de fazer no seu momento de lazer? Bom, música é uma delas, né? E principalmente outros idiomas. Então, eu associo as duas coisas. O estudo de outros idiomas com a música. E mesmo o inglês, que eu já conheço, né? Já tenho um domínio há muito tempo, sempre aprendo alguma palavra nova, sempre tem alguma coisa nova, uma expressão. Então, eu estou ali, ouvindo, mas estou ali usando isso para estudo. E, no momento, eu estou estudando italiano e francês, ao mesmo tempo, mais italiano porque eu gosto mais. Mas e aí eu aproveito as músicas, então tem uma seleção de músicas francesas, uma seleção de música italiana, e não são músicas antigas, é música nova, é música pop, música dance, e gosto também bastante de ler. E quando você está aprendendo uma língua, a sua vontade de ir até esse país, conhecer a cultura, é maior? É maior, e aí eu gosto justamente, às vezes, de chegar no país e já ter uma noção da cultura deles, para saber o que pode, o que não pode, para saber interagir com as pessoas. Isso é mais simpático, né? Porque quando você chega num local e você sabe falar alguma coisa, isso é para eles mais simpático. Então você tem um tratamento diferenciado. Você já chegou a atender alguém de fora que já te procurou, ou alguém que não seja do Brasil? Não, só brasileiros que moram fora. Isso bastante. Hoje em dia, com o universo do digital, a gente faz atendimento online, então tem as consultas online, a gente vai preparando para a cirurgia, tem pacientes que vêm de fora, chegam 2, 3 dias antes da cirurgia, com os exames feitos, só para operar, ficam um tempo que tem que ficar para repouso,
em recuperação e voltam. Então, hoje a tecnologia está ajudando em tudo, a operar, a atrair cliente, a reduzir o tempo aí da consulta, né, com as pessoas que já chegam com os exames prontos, né? E eu percebo que, assim, muitas pessoas querem passar com um médico brasileiro, né? O Brasil hoje é referência, não é? Na sua área. Sim, o Brasil é referência em cirurgia plástica, é o segundo país que mais faz cirurgia plástica no mundo. E nós temos muitos pacientes que vêm de fora justamente para a cirurgia. E além, a gente falou muito da lipo-HD, né, que é a sua especialidade aí, mas qual outro procedimento que você também faz muito lá? Bastante mamoplastia, tanto para redução quanto para aumento, que é a famosa prótese de mama. E até a prótese de mama, existe um mito de que em 10 anos ela tinha que ser trocada. Isso não existe mais. Tá? Isso é nas próteses antigas. As próteses novas, elas talvez precisem ser trocadas. Não existe nenhuma prótese definitiva no mercado. Então, às vezes, existe esse mito também. Ah, minha prótese é definitiva. Não, não existe isso. Existem próteses muito boas, em que elas têm uma durabilidade maior. Eu mesmo tenho pacientes que já têm prótese há 20 anos e está tudo bem. Olha, e como que é esse acompanhamento assim da prótese? Você coloca e tem que voltar no médico de quanto tempo para fazer uma avaliação? O ideal é uma vez por ano. Tá. Faz exames de imagem, faz ultrassom, se necessário ressonância magnética. Mas o exame físico é o mais importante, porque alguns problemas não irão aparecer em exame de imagem, só no exame físico. No toque mesmo, então. Exato, no toque. Que é o que é a contratura capsular, deixa a mama mais endurecida e nos graus mais avançados pode provocar dor na mama. Nesses casos aí precisa trocar. Mas mesmo quando há uma ruptura da prótese, isso não é uma cirurgia de urgência ou emergência. Precisa fazer uma nova cirurgia, mas isso pode ser programado, pode ser agendado. Não tem nenhuma urgência. E, doutor, sobre o rosto, a face, né? O que tem de mais novo aí no mercado pra gente que quer ficar mais jovem? O que tem de mais novo é o uso de gordura também na face. Então, é nanofat, né? Nanoenxertia de gordura. São nanopartículas de gordura. A gente trabalha isso para que essa gordura fique bem quebradinha, né? Minúscula. E essa gordura, como também é rica em célula-tronco, ela vai melhorar a qualidade da pele. Então, ela melhora pequenas ruguinhas, ela melhora o tônus da pele, o brilho. Então, às vezes, mesmo numa cirurgia em que é feito o lifting, em que vai ser levantado músculo, esticado pele, a gente usa a gordura para fazer esse rejuvenescimento junto. E tem alguma faixa etária que é recomendado fazer? A gente pode falar como? Isso é um enxerto de gordura? Como que a gente fala? É um enxerto. É um enxerto de gordura. Tem alguma idade que é a partir de tem alguma idade que é recomendado ou não? Não, para o enxerto em si não. Qualquer idade pode ser feito. Inclusive você pode associar o uso dessa enxertia de gordura com um laser e fazer um rejuvenescimento em qualquer faixa etária. Agora, o lifting facial, aí sim, ele não é recomendado para pacientes abaixo de 40 anos. Então, de 40 anos para cima, mas em especial por volta dos 60 anos. Porque hoje em dia, com todos os recursos, tecnologia que existem, aparelhos, a gente evita fazer esse lifting precoce, para que a paciente faça esse lifting uma única vez na vida. E use dessa tecnologia, e dos preenchedores, e da toxina botulínica, para manter o resultado. Então faz uma vez e pronto. Antigamente fazia várias vezes. Teve pacientes, inclusive pacientes famosos, que disseram que fizeram o primeiro lifting aos 30 anos. Nossa. Aos 40 o segundo, aos 50 um terceiro. E assim foram, já fizeram vários. Porque o envelhecimento continua. E hoje em dia a gente tenta frear esse envelhecimento quanto antes. Muito interessante, eu nem sabia que dava para fazer, né, esse enxerto de gordura no rosto. Acho que muita gente não sabe, hein? Dá para fazer. Ele funciona como um bom preenchedor. Olha. Ele rejuvenesce toda a pele. E faz maravilhas. Depois, gente, temos que ir lá na rede social dele, que a gente vai colocar o @, aqui para vocês verem todos esses resultados, hein? Me conta agora, assim, um pouco do dia a dia lá da clínica, né? A gente falou muito da questão emocional, né? Que você devolve aí toda uma convivência, né? A pessoa, ela volta a viver de outra forma, né? Tem algum caso recente, assim, que te marcou muito? Tem. De uma paciente que chegou bem triste no consultório, querendo fazer a cirurgia, fez a cirurgia, recuperou, ficou tudo bem. E no último curativo ela veio, me deu um abraço e falou assim: você mudou a minha vida. Eu hoje sou outra pessoa, eu sou mais feliz porque você mudou a minha vida.
Mas, na verdade, eu só ajudei ela mesma a se transformar. Eu fiz o procedimento, mas a mudança veio de dentro. Mas ela precisou de um procedimento externo para que a mudança interna viesse. E hoje é muito assim, né? A gente precisa de um empurrão ali, igual você diz, você é um instrumento de transformação, né? Exato. Para algo mais profundo, né? Começa por fora e vai melhorando aí E vai por tudo. Vai mudando internamente, né? Vai no interno, vai na relação de trabalho, vai com a família. A tendência é que tudo melhore. Bom, tá faltando uma parte do corpo que a gente falar, que é a paixão nacional, os glúteos. Tem muita demanda lá? Sim, hoje em dia tem muita coisa que você pode fazer, né? Conta tudo, a gente quer saber tudo. Então, existe coisas mais simples que você pode usar, preenchedores e bioestimuladores, tá? Eu, particularmente, só uso ácido hialurônico e bioestimulador. Não uso substâncias que são definitivas, porque isso pode causar problema, tá? E você consegue fazer um aumento discreto do glúteo com essas substâncias. Quando é possível, quando o paciente tem gordura, a gente então faz uma lipoaspiração e colhe essa gordura num método bem especial em que ela é decantada, tudo num sistema fechado, estéreo e descartável. E essa gordura depois é separada do líquido e é feita a enxertia de gordura pura. Então o resultado é bem mais duradouro, porque o que a gente chama de pega da enxertia, né, dá certo essa enxertia de gordura, é maior. Então a gente consegue fazer grandes volumes, não só em mulheres, tá? Homens também fazem essa enxertia no glúteo, daí não para aumentar, mas para ficar um pouquinho mais harmônico. Para mudar o formato. Não do glúteo. Não? Que quando você aumenta um pouquinho a lateral do glúteo, você automaticamente transforma as costas num trapézio. Então, às vezes, é uma jogada de visual mesmo. De dimensão mesmo, ali, proporção, de né? proporção. Então, faz também. E existe também, por fim, mas menos usado, a prótese de glúteo, prótese de silicone para glúteo. Mas essa é uma cirurgia menos procurada, por quê? A prótese, para ficar bem feita, ela tem que ir dentro da musculatura. Então, não cabe qualquer volume. Tem que ser um volume que seja compatível com o tamanho do músculo. E, normalmente, quem tem um glúteo pequeno, tem uma musculatura pequena. Então, não consegue fazer um grande aumento. Muitas vezes, a gente associa a prótese de glúteo com enxertia de gordura para ter um melhor resultado. Mas, hoje em dia, o carro-chefe é enxertia de gordura, porque isso resolve muito. Me conta agora uma questão assim bom, a gente falou de proporção um pouco aqui agora, né? A gente vê, assim, na minha visão, muitas aberrações aí no mercado, assim, corpos, né, que são feitos de forma bem desproporcional, mas às vezes por um pedido ali, por um olhar ali do próprio paciente. Chega casos assim para você que está num nível tão desproporcional e você tem que dar uma ajustada, conversar ali com a paciente, trazer para uma realidade mais harmônica? Sim, a gente às vezes precisa orientar. O paciente tem uma percepção diferente, ele quer uma coisa que às vezes não vai ficar bom para ele, então nosso dever ali é orientar e não fazer só o que o paciente quer. Obviamente, né, que a gente vai fazer uma associação daquilo que pode ser feito, daquilo que o paciente quer, justamente para chegar num bom resultado. Mas se aquilo que o paciente está pedindo é uma aberração, nossa função é orientar e trazer esse paciente para a realidade, porque num futuro, e às vezes um futuro bem próximo, ele pode se arrepender. É bem provável, né? É provável. E, por exemplo, uma paciente magra que coloque um implante de mama, né, uma prótese de mama muito grande, quando ela usar uma roupa justa, isso fica marcado, que a mama é grande e ela é magra. Mas quando ela usar uma roupa solta, uma roupa mais folgada, pode dar a impressão de que a paciente é gordinha. E ela não tem essa noção. Somos nós que temos que falar para ela que aquilo não fica bom. É isso aí, tem que trazer esse olhar estético aí Exato. também, né? Esse cuidado estético. Muito bom. Bom, a gente está num programa aqui de gravação de empreendedorismo. O senhor se enxerga como empreendedor? Sim, enxergo. Me enxergo porque, além de médico, eu sou um empresário, né? Porque eu tenho uma equipe que trabalha junto e eu quero desenvolver essa equipe, eu quero que essa equipe também cresça, inclusive profissionalmente.
E assim, eu até te fiz essa pergunta, porque muitos profissionais da saúde não se enxergam, né, realmente empresários, e é muito legal estar recebendo aqui um profissional da saúde que tem essa visão empreendedora. Então, eu queria que você também deixasse um recado aqui, e o que seria, na verdade, mais um conselho. Que conselho você daria para as pessoas que querem começar a atuar na sua área? Primeiro, muito estudo, paciência, perseverança, porque não vem da noite para o dia. Você vai começar estudando, vai começar uma carreira, dia a dia, fazendo um trabalho sério, e o seu resultado virá. O sucesso vem quando você faz aquilo que gosta. Então, acho que o primeiro conselho, faça aquilo que você ama. E não só por status, por um motivo financeiro. Faz o que você ama, que você vai ter sucesso. Mas é dia a dia. Muito estudo, muita paciência. Porque às vezes a gente quer fazer as coisas, quer mudar o mundo logo e não vai ser assim. Jovem, né? É muita dedicação também, né? Eu acho que eu vejo assim, eu vejo muito propósito no seu trabalho, né? Toda essa doação, essa entrega, né? Esse cuidado, esse carinho, esse acolhimento que você tem com seus pacientes aí é muito percebido, né? E quem quer ser sua paciente? Onde te encontra hoje? Você sabe que as redes sociais facilitaram esse caminho, porque inclusive as pacientes falam direto comigo. Mas eu atendo aqui em Bragança, vai ter aí o contato para Sim, a gente coloca o endereço aqui. as pessoas que se interessarem. E o seu canal hoje é mais um Instagram, não é? O Instagram, o Facebook. Certo. Eu quero que você deixe um recado para quem está assistindo aqui, do coração, como você é. Assim, sobre esse autocuidado, sobre essa autoestima que você devolve aí para as pessoas. Em primeiro lugar, né, que o nosso corpo é o nosso templo. Então nós temos que cuidar do corpo, da mente e da alma, né? Principalmente. Então, você tem pacientes que gostam de treinar, que são malucos por academia e vão ter um corpo muito bonito. Às vezes precisam só de uma ajuda ou só alguma coisa. Existem outras que não têm esse padrão, mas que elas querem melhorar o padrão que elas têm. Elas não querem mudar de vida e nem precisam mudar de vida. A gente não vai ter para todo mundo pessoas que amem fazer academia e que vão ter um corpo padrão. Não. Tem gente que só quer uma melhora. E essas pacientes também podem fazer plástica. A gente só precisa entender direitinho o que cada uma quer, o que cada uma precisa e o resultado que a gente pode entregar. Mas cuidar do corpo e da alma vai fazer você seguir em frente. Muito bonito. Obrigada pelas suas palavras, pelos ensinamentos aqui hoje. Acho que todo mundo aprendeu um pouquinho, entendeu um pouco mais sobre a importância, cuidados e como é você profissional também na sua essência, né? É muito legal a gente poder escutar, né, um médico falando. Eu tenho uma pessoa de convívio próximo que ela fala assim para mim: eu só contrato um profissional se eu escutar ele conversando. Porque quer entender a postura antes de ir para consulta, né? Porque quer entender como é a postura, como aquela pessoa, visão, enxerga e opinião, né? Então, hoje você pode mostrar um pouquinho todo o seu know-how, como você cuida e trata as suas pacientes, e acho que é um conteúdo muito interessante, né? Para todo mundo poder escutar aí e entender um pouco mais sobre, né, a importância aí de cuidar do nosso templo, nosso corpo. Perfeito. Sou eu quem agradece a oportunidade. Muito obrigado. Bom, e esse foi mais um episódio do podcast Beni Rubi, Bragança Paulista, que é uma produção da Mili Market da Candeia Vídeo Produção. Você consegue acompanhar todos os nossos episódios em nossos canais, @Beni Rubi, no YouTube, Spotify e Instagram. E não perca, toda semana vai ter um episódio novo. Até breve!